Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero contar pra vocês como eu saí de um trabalho home office, onde me proporcionava com que eu ficasse com a minha filha em casa, bebê, e eu decidi pedir as contas desse home office, porque eu não estava dando conta de ser mãe e de ser funcionária. Basicamente foi isso. Isso aconteceu no início do ano. Eu estava há 3 anos já nessa empresa. Eu gostava muito, tá, dessa empresa, gostava mesmo. Só que me ocupava demais a cabeça em quesito de eu preciso ser produtiva, eu preciso fazer, fazer, fazer. E aí eu não me sentia uma boa funcionária e nem uma boa mãe. E aí eu resolvi pedir as contas, porque eu decidi que eu ia olhar com mais atenção a minha filha e resolvi pedir as contas. Eu simplesmente pedi as contas de um trabalho home office, que eu acho que eu nunca mais vou ter um outro trabalho home office desse na minha vida. Mas foi ótimo enquanto durou. Só que por último tava me desgastando muito. E foi muito difícil conseguir outro trabalho depois. E eu me senti muito culpada. Nossa, me senti muito mal. Falei, nossa, eu larguei um trabalho que eu sempre quis e me proporcionava, né? Pagava minhas contas, me, me permitia ser mãe ali, ter esse olhar mais atento com as minhas filhas, não depender de creche e de escola integral. E depois eu comecei a me sentir ingrata, sabe? Quando eu cheguei a pedir as contas, foi libertador. Foi como se um pesadelo psicológico meu, assim, tivesse acabando. Só que depois eu comecei a me sentir culpada, muito culpada. E aí comecei a me sentir ingrata por aquilo que eu tinha feito. E depois as coisas normalizaram e fazem sentido hoje. Bom, o que eu quero dizer com isso? Não se apeguem tanto a um trabalho. Não tenham medo de mudar. Eu sei que dá um medo mesmo, né? Mas a gente tem que ir com medo mesmo. Quando eu pedi as contas, gente, foi por. O meu psicológico já não estava bom. Eu me sentia muito cansada, muito exausta. É, eu estava trabalhando onde a gestão mudava muito, as pessoas mudavam muito, mas como eu estava em casa, então eu só senti o impacto da gestão mesmo. E a pessoa, como trocava muito, eu tinha que sempre estar provando o meu valor para nova gestão que tinha chegado. Isso foi bem cansativo, foi bem estressante, mas o ponto mesmo, gente, é que eu não conseguia ser mãe e ser boa funcionária ao mesmo tempo. A minha bebezinha, hoje ela já tem 1 ano, mas na época ela tava com 8, 9 meses ali. E ela quase não comia. Ela ficava o dia inteiro sentada aqui na cama ou na sala, no tapetinho dela, onde eu conseguisse enxergar ela, onde eu estava trabalhando. Na frente de musiquinha, brincando com as coisinhas dela. Ficava mais sentadinha mesmo, com as coisinhas dela. Era a época que ela quase não assistia, né? Porque eu muito novinha. E eu tava muito, gente, tava muito exausta. E minha faculdade também, eu faço IAD. Então, tudo era. Eu tinha que ficar no computador praticamente o dia inteiro. E a minha filha, assim, na cama, sabe? Eu enchia ao redor, assim, de travesseiro pra ela não cair, coberta e tal. E eu trabalhava, assim, de frente pra ela. Só que eu passava quase o dia inteiro ali. Eu tinha a minha filha ali, eu vi que ela estava ali, mas ela não estava desenvolvendo. Ela não estava aprendendo a comer, porque daí eu tinha 1 hora, né, de almoço. Eu tinha 1 hora para fazer o almoço, 1 hora para tentar fazer ela comer. E se dentro daquele tempo ela não comesse, eu não podia mais insistir. Eu não tinha daqui 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, ter um tempo de novo, de qualidade com ela ali. Então era sempre correndo, sempre com pressa. E além de tratar ela, eu tinha que me tratar, né? Porque eu também precisava comer. Ai, gente, foi horrível. Assim, não horrível, horrível, mas foi um período que me desgastou. E aí eu comecei a me sentir culpada por ela, sabe? Tipo, poxa, eu sou a mãe dela e eu tenho responsabilidade com ela e ela tá aqui parada. Eu não consigo ficar estimulando ela, sabe? Tipo, claro, eu tinha um intervalinho ou outro, assim, de um atendimento ou outro. Eu
parava um pouquinho com ela, dava uns beijinhos, tentava tirar uma risadinha dela, mas, gente, tipo, muito rápido. E quem tem bebê, quem é mãe, sabe que para o desenvolvimento isso não basta, isso não é suficiente. Quem é professora, né? Os professores, né? Gente, quem lida com criança, quem lida com o desenvolvimento, sabe que isso não é o suficiente. E eu senti que não era o suficiente. Então, eu pedi as contas, fiquei um tempo em casa, foco só nela, assim, né, incentivando ela na parte da alimentação, a brincar. E aí ela começou a desenvolver melhor. Só que, gente, eu preciso trabalhar, né? A gente não tem muito, assim, então a gente precisa trabalhar. E aí eu fui atrás de trabalho, e foi difícil conseguir trabalho, mas aí antes do trabalho eu falei pro meu marido, vamos arrumar uma creche pra ela. E a gente faz período de adaptação com ela. A minha bebezinha, graças a Deus, ela é um amorzinho. Ela super se adaptou rápido na creche. É, quem leva, quem busca é o meu marido. É uma coisa a menos pra mim, mas. E o trabalho não vinha. Daí pronto, né, gente? Aí eu em casa, a bebezinha na creche e o trabalho não vinha. Aí eu comecei a me sentir culpada, achando que eu nunca devia ter pedido a conta, que eu não devia ter feito isso ou aquilo. Ai, é bem difícil, assim. As decisões que a gente toma na vida adulta, elas, elas nos enfrentam, assim, muito cara a cara, sabe? Todas as decisões que a gente faz, elas sempre são muito intensas. E quem tem filho tá jogando outro jogo. Hoje, graças a Deus, tipo, tá melhor. Ela tá na creche. Esses dias agora é férias, né? Então ela fica com a babá. Mas a creche tá ali, ela se desenvolveu. Ela aprendeu a gatinhar. E não com a creche, ela aprendeu a gatinhar com a gente. Fiquei feliz. Eu fiquei com medo também, né? Tem isso. Tipo, a culpa. Nasce uma mãe, nasce a culpa. Eu ficava com muito medo de perder esses momentos dela, sabe? Porque daí eu estaria trabalhando longe, não vendo ela, e ela ia fazer tudo na creche. Quem ia ver ia ser as professoras, não ia ser eu. Mas aí ela aprendeu a gatinha com a gente. Eu sei disso porque a professora, tipo, uns 2 dias depois, falou assim: Nossa, você viu que ela tá gatinhando? Daí eu perguntei: Quando foi que vocês viram? Foi aqui? Foi quando? Foi ontem, hoje, antes de ontem, foi semana passada? Quando que vocês viram ela gatinhar a primeira vez? Daí a professora falou: Não, a gente viu hoje, ela tava engatinhando hoje. Eu falei assim: Ai, graças a Deus. Porque eu falei assim: Que sexta-feira passada ela tava gatinhando de noite lá em casa. Então foi com a gente que ela aprendeu a gatinhar. E isso pra mim é um presente. E agora o próximo passo, né, gente, vai ser o andar. Tô morrendo de medo também de novo dela aprender a andar lá na creche, não andar comigo. Ou andar com a babá e não andar com a gente. Não quero perder, gente. Morro de medo. Porque isso é uma coisa assim. Os pais querem ver, sabe? Não sei, gente, como é que vai ser se ela aprender a andar na creche e não ser a gente a ver, ou se for a babá que mandar um vídeo dela andando, gente, eu não sei o que eu vou fazer. Eu me sinto muito triste. Muito, assim, arrependida de tudo de novo. Eu acho que é isso, né? Quem tem filho tá jogando outro jogo. Mãe sempre vai se sentir culpada. Eu falo pro meu marido, passou tão rápido. E ao mesmo tempo que eu tava com ela, parece que eu não tava com ela. Passou muito rápido, muito rápido. Eu sei que nos momentos que eu estava com ela de fato, sem ser o período do CLT e o período que eu estava trabalhando, eu sei que eu me fiz presente o máximo que pude. Até nos momentos difíceis, assim, gente, eu sempre pensei muito assim, vai passar. Deixa eu aproveitar, porque eu vou sentir saudade depois. As noites em claro, eu lembrava muito assim, de eu colocar ela no peito, assim, e eu dar o cheirinho, aquelas cafungadinhas nela, eu falava, vai passar. E essa é a fase pequenininha dela, não volta mais. E a fase que mais passa rápido é a fase que mais judia da gente, essa fase. E passou, gente. E é isso. Eu sei que eu fiz o meu melhor. O meu marido sabe que ele faz o melhor que ele pode também. E é isso, entendeu? A gente que é pais tá jogando outro jogo, sim. A gente faz escolhas difíceis, sim. E tem escolhas que a gente acaba tomando, né? Decidindo que a gente jamais esperava que fosse decidir. Porque quando eu ganhei o home office, sabe? Foi uma conquista do trabalho, assim. Quando eu ganhei o home office, nossa, gente, foi meu sonho. Porque daí eu não precisava. Minha outra filha, né? A Sara, a mais velha. Eu não precisava manter ela numa escola integral. Eu podia eu ir levar, eu buscar.
e ter ela ali no período da tarde comigo, então não precisava pagar ninguém e ela também nunca gostou de ficar período integral na escola. Foi uma conquista pra gente, o home office. E aí, anos depois, eu engravidei, e aí eu decidi que não ia mais ficar com home office. Eu pedi as contas da empresa, gente. Nossa, foi muito. Como pode, né? A vida simplesmente acontece e você, tipo, vai tendo que dançar conforme a música tá tocando, entendeu? O que que eu quero dizer com esse vídeo, gente? Não julguem outras pessoas. Não julguem as pessoas pelas decisões que elas estão tomando, a não ser que seja crime, tá? Aí tem quesito ali. Tem quesito da moralidade também, né? Mas assim, sabe, tá todo mundo tentando fazer o melhor que dá. Tá todo mundo na correria. Tá todo mundo tentando, né? Quem são pais ali, os pais, tentando criar seus filhos da melhor maneira que pode, dentro das circunstâncias. Não é perfeito, mas a gente tá tentando. Tem pais, assim, eu falo muito comigo mesmo, assim, que assim, se eu me visitasse, eu fosse a criança e eu visitasse a nossa casa, eu ia achar que essa família é muito sortuda. Eu ia achar que os filhos dessa família são muito sortudos. Eu ia querer fazer parte dessa família, sabe? E eu acho que pra mim isso já é uma grande vitória. Ai, gente. Ai, não sei. Não sei mais o que eu tô falando. Só não julguem as pessoas pelas decisões que elas tomam. Eu, graças a Deus, eu tive apoio para as minhas decisões que eu tomei, assim, com as pessoas que eu realmente partilhei essa dor. Eles entenderam, né? As pessoas entenderam, e principalmente o meu marido. Cara, meu marido, meu marido, meu marido é ótimo. Ele não assiste meus vídeos porque eu não deixo ele assistir. Então eu falei pra ele que eu ia parar de gravar, porque eu tenho vergonha. Mas é isso, gente. Não dá pra vocês ficarem julgando, a gente ficar julgando a vida dos outros, porque cada um tá jogando um jogo diferente, tá todo mundo numa fase diferente. Talvez você veja a fase e ache que é uma fase fácil, mas só a própria pessoa sabe o peso que ela tá carregando junto pra passar aquela fase, entende? Tipo assim, a galera que faz faculdade, tem galera que só estuda, entendeu? Só estuda. Mas aí tem gente que tá estudando, sei lá, pra uma medicina, por exemplo. Aí estuda muito mais do que eu e tá lá, entendeu? Tipo, se esforçando muito, muito mesmo. Não dá pra desmerecer aquela pessoa que tá estudando, só estudando. Talvez ela não ajude com o dinheiro dentro de casa, mas ela ajuda com outras coisas dentro de casa. Ela ajuda sendo uma boa filha. É, sei lá, gente, a galera que tá estudando pra concurso, entendeu? E já é casado. Às vezes a pessoa não tá conseguindo contribuir no momento com dinheiro, né, pra dentro de casa. Mas, sei lá, tá lavando uma louça depois do almoço, depois de uma janta, tá deixando a janta preparada pra quando a esposa que traz o dinheiro pra dentro de casa, entendeu? A gente não consegue, não dá pra julgar, gente. A gente não sabe o que tá passando na casa dos outros. A não ser, como eu falei, não sei que caso seja mesmo ali do perigo. A questão moral, a questão. É... E a moralidade ainda tem um negócio da moralidade, né? Porque talvez nem tudo seja, né? Ai, gente, não vamos entrar no papo da moralidade agora. Mas do quesito perigo, leis, né? Crimes, aí a gente dá uma julgadinha assim. Mas de resto, não julgo o lar das pessoas. Eu ensino a minha filha. Ela fala, ai, mãe, fulaninha fala palavrão. Ai, mãe, fulaninho fala daquele jeito. Eu falo, filha, não julga. Porque no lar do fulaninho, funciona desse jeito. No nosso lar não vai funcionar desse jeito se a gente começar a falar palavrão. Mas talvez no dele seja. E talvez seja tão natural pra eles que eles nem percebem nada. Eu já julgo o palavreado ali ruim. Às vezes escapa, tá? E ela me cobra. Mas eu julgo um lar que fica falando palavrão, que ficam se xingando, ruim. Mas tem lares que isso é normal, sabe? É tipo assim, você chamar a pessoa ali de amiga. Eu já fui julgada pela família de uma amiga minha, porque a gente se chamava de amiga e não pelo nome.
E a tia dela falou assim: nossa, mas isso é tão falso, parece tão falso, fica chamando de amiga, tem que ter nome. E, cara, a gente era amiga, tipo, muito amiga. E a gente falava, né? Ô, amiga, vem tomar café. Amiga, vamos fazer tal coisa. E, tipo, pra gente, a amiga era o nome, entendeu? E pra pessoa, não. Pra pessoa, isso era algo ruim, era algo, tipo, falso. Pra gente, não era. E é o que eu ensino a minha filha. Filha, tipo, a gente não fala palavrão. A gente não toma, sei lá o quê, do café da manhã, mas a pessoa toma. Então, por exemplo, aqui em casa. Ai, gente, aqui em casa é uma briga. O meu marido, ele raramente toma café. O negócio dele é coca zero. E, tipo, nunca na minha vida que eu ia ter aceitado um negócio desse. Mas é dele, a família dele veio da família, entendeu? Foi uma criação, foi todo mundo, entendeu? Eu não fui criada assim. Pra mim, isso me impacta até hoje. Tipo, como assim você vai tomar Coca-Cola no café da manhã? E ele toma. Isso aí ele tá incentivando a minha filha também a tomar café da manhã no Coca-Cola, entendeu? Aí a gente tá dando, tem uma rixinha ali. A gente tá sempre é, dando outras opções, outros meios. Não a bebê, tá, gente? A bebezinha é só a fórmula, por enquanto. O café da manhã dela e um mucilãozinho e outras coisas, frutinha e tal, comidinha. Mas e se não for também pra pessoa, pro outro bebê? E se o outro bebê toma café com leite? Pra mim não faz sentido, mas talvez pra outra família faça sentido, entendeu? E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem o hábito, né, de falar, de julgar. A gente acha que não tá julgando, mas às vezes, tipo, nossa, o cara toma café da manhã, no café da manhã toma Coca-Cola, que estranho, né? Que, que sem noção, que falta de cuidado consigo mesmo, que a saúde tá indo pro pau desse jeito, né? Mas para a família do outro funcionava. Não vai funcionar para mim. E isso, gente, nossa, isso puxou um gatilho aqui agora. Por exemplo, quem é contra casamento gay. Entendeu? Casamento ali dos caras, mulher com mulher, homem com homem. Meu, não faz sentido para você, mas talvez pro outro lá faça. É só você não fazer. Simples assim. Por exemplo, as mães, que tem mãe que né, escolhe ali desde quando é bebezinho, dá a fórmula, ao invés de dar o leite do peito. Às vezes não tem o leite do peito. Às vezes tem, mas optou pela fórmula. Tipo, cara, quem sou eu para julgar? Entendeu? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na audácia de julgar a mãe que tá dando a fórmula? Por quê? Não faz nem sentido. O bebê é meu? Não. Não, por que eu vou falar alguma coisa? Entendeu? Como eu disse, a não ser que seja um negócio a ver com crime, coisa do contrário, gente. Ai, vamos ficar quietinhos, vamos focar no nosso, vamos usar a energia para cuidar da nossa vida. Vamos usar essa energia e voltar para fazer algo produtivo pela nossa família, entendeu? É isso. Gente, um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.